Cordial boa noite a todos. Ainda está meio claro para chamar de boa noite, mas pelo horário já é boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso culto. É uma alegria a gente, no início do ano, poder vir à casa de Deus, poder ouvir a sua palavra, receber o perdão dos nossos pecados. Salmo 27,4 diz assim: A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Nesse mesmo espírito, nós estamos aqui na casa de Deus e iniciamos o nosso culto em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos começar cantando o hino Como Eu Amo o Teu Templo. Os hinos serão projetados. Vir aqui com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em Ti. De fato, felizes são aqueles que confiam nas palavras de Deus, que andam no seu caminho. E felizes somos nós por estarmos também aqui na casa de Deus. Porém, estar diante de Deus, às vezes pode trazer também um certo desconforto, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência à palavra de Deus. Mas Deus nos diz assim em sua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento quero convidá-los então, aqueles que podem se colocarem de pé e a acompanharem em pensamento a oração que eu vou fazer. Coloque também diante de Deus tudo aquilo que pesa no seu coração, as suas dores, as suas angústias, que Ele certamente te ouvirá. Amado Pai Celestial, estamos aqui em Tua casa para ouvir a Tua palavra, para fortalecermos a nossa fé e para Te louvar. Porém, Tu sabes que somos falhos, que somos pecadores. Muitas vezes nós não ouvimos a Tua palavra, não damos ouvidos aos Teus ensinamentos e preferimos agir por conta própria, por orgulho, e assim seguimos um mau caminho. Diante de tudo aquilo que pesa em nosso coração, diante de todos os nossos erros, seja contra Ti ou contra pessoas próximas a nós, nós suplicamos pelo Teu perdão. Por amor a Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, pobres pecadores. Amém. Você está arrependido do seu pecado, dos seus pecados?
Se sim for a sua palavra, eu tenho uma maravilhosa notícia para te dar. Seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode sentar. Nós queremos ouvir as leituras para este final de semana. A primeira é do Salmo de número 119, Salmo 119, 97 a 104. Ali eu coloquei uma página, mas acredito que seja diferente da Bíblia de vocês, porque eu fiz baseado na minha. Eu esqueci de conferir com a de vocês, talvez esse númerozinho ali esteja errado. Salmo de número 119, dos versículos 97 até o 104. Diz assim: Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. Tem aqui a leitura do texto dos Salmos. Também queremos ouvir o texto que está registrado em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 4 a 15. Texto conhecido, onde Salomão pede sabedoria para Deus. 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 4 a 15. Primeiro Reis 3, 4 a 15, diz assim: Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou,
Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Até aqui essa leitura, nós cantamos o próximo hino, a Lei do Senhor. O Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. A próxima leitura que queremos ouvir está registrado na carta de Paulo aos Efésios, bem ao final de nossas Bíblias. Efésios capítulo 1, dos versículos 3 a 14, texto que fala das bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Assim diz o apóstolo Paulo: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça,
que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Tem aqui a leitura de Efésios. Também queremos ouvir o texto do Evangelho conforme Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dos versículos 40 a 52. Um dos poucos trechos que fala sobre a infância de Jesus. Lucas capítulo 2, dos versículos 40 a 52. Em respeito às palavras de Jesus, peço que coloquem-se em pé. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você." Jesus respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Até aqui a leitura do Evangelho. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Portanto, quando alguém perguntar no que você crê, você pode responder assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pareceu-se bons pecados, foi crucificado, morto
Podem sentar-se. Nós cantamos o próximo hino. Quem é o menino a repousar nos braços de Maria, a quem os anjos vêm cantar seus hinos de alegria? Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria, porque tão pobre quis nascer de Deus o Filho amado, aos homens veio socorrer, livrando-os do pecado. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria. Trazei-lhe o vosso coração, prostrai-vos reverentes aos pés do Rei, que a salvação vos conquistou, ó crentes. Ele é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei aos filhos de Maria. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe no meditar de suas palavras. Amém. O nascimento de uma criança pode mudar em muito a vida de uma família. Quem aqui é mãe, ou que é pai, ou até mesmo quem é irmão, sabe que um nenenzinho, que uma criança muda a rotina. Faz as coisas às vezes virarem de cabeça para baixo. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele serzinho tão pequeno pode trazer uma mudança significativa para a nossa vida. Há poucos dias atrás nós passamos pelo Natal, onde nós lembramos do nascimento de Jesus, e eu acredito que para Maria e José, essa parte do nascimento, mas da infância de Jesus, também deve ter sido muito diferente. Nós não temos muitos textos bíblicos que falam exatamente como era isso, como era a infância de Jesus, mas no Evangelho de hoje há um pequeno relato de quando ele tinha 12 anos. É a única cena que nós temos de Jesus pequeno. Se uma criança normal já muda a vida dos pais, imagina uma criança que, ao mesmo tempo que é um ser humano, é também Deus. É interessante que Jesus, com a sua história, ele nos mostra que ele não veio como um adulto
já para exercer a sua missão, mas ele preferiu o caminho que nós seguimos. Nasceu de uma forma simples, cresceu, foi educado pelos pais, instruído pelos pais, seguiu as leis, os costumes da época, fez aquilo que a gente faz, mas ele era especial e era diferente. E o nosso texto diz que Jesus, mesmo sendo criança, ele crescia enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, ele era verdadeiramente humano, mas também era verdadeiro Deus. Esse texto que fala sobre Jesus com 12 anos, ele traz uma história inusitada. Naquela época era comum as famílias se reunirem com caravanas e irem até Jerusalém para ir no templo adorar a Deus no período da Páscoa. A família de Jesus foi lá, teve todo aquele momento de cerimônia, de adoração. E então, pessoal, vamos voltar para casa. Passa-se um dia inteiro e os pais de Jesus percebem que ele não está por ali. Ué, cadê Jesus? Imagina uma criança de 12 anos, vai correr lá com os amiguinhos, está com os tios, está com os primos, deve estar por aí. Mas passar um dia inteiro sem ver seu filho? Estranho, mas aconteceu. Erro talvez de Maria e de José. E é então que entra o desespero. E agora? Vamos voltar para Jerusalém, ele tem que estar em algum lugar por lá. 3 dias depois eles encontram Jesus. 3 dias? O que é ficar 3 dias sem ver o seu filho, que é pequeno, que é uma criança? Alguém sequestrou? Alguém matou o meu filho? O que aconteceu com ele? Caiu num buraco? Ou naquela época era comum você ser atacado por animais no meio do caminho. Será que Jesus se perdeu e algum animal talvez atacou ele? O que se passou na cabeça de Maria e de José naqueles 3 dias procurando Jesus? E é então que eles entram no templo de Jerusalém, no pátio. Pode passar o próximo slide. E lá estava Jesus, no meio dos mestres, dos doutores da lei, os caras que entendiam de Bíblia, de teologia. Jesus estava lá conversando com eles, fazendo perguntas e ensinando. E o texto diz que todos ficaram admirados. Claro, uma criança de 12 anos ensinando a lei de Deus. Maria e José também ficaram admirados. E então que Maria chega perto de Jesus, talvez de um jeito desesperador, pega Jesus pelo ombro e diz: por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. Jesus, com toda a sua doçura de criança e ao mesmo tempo doçura divina, ele responde: por que me procuravam? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai? Maria e José ficaram sem entender. Como assim do seu pai? Mas no fundo Maria sabia do que Jesus estava falando. Pode não ter entendido naquele momento, mas Jesus estava falando: olha, eu tenho uma coisa importante aqui para fazer e eu vim fazer isso. Mas aí vem detalhes curiosos. Jesus, depois desse momento, ele obedece os seus pais e volta com eles para casa. Jesus poderia dizer: não, a minha missão já começa aqui e eu tenho que ensinar essas pessoas. Me esqueçam, vocês não são mais os meus pais. Eu só usei a sua barriga, não tenho mais relação contigo. Jesus poderia dizer isso, mas não. Mas ele sorriu: vamos para casa, pai, vamos para casa. E então que Jesus passa a sua vida crescendo e trabalhando com seu pai, inclusive ele se torna um carpinteiro. Trabalha, aprende as lições da vida humana comum. Isso mostra que Jesus, apesar de ter uma missão, apesar de ter algo a cumprir, ele quer continuar com o seu povo, ele quer continuar com a sua família. E é interessante que a gente aprende algumas coisas sobre Maria também. O texto diz que depois que ela vivenciou isso, e ela passou a olhar mais para Jesus, pensando na sua missão, o texto diz que ela guardava isso em seu coração.
que é para uma mãe ficar analisando o seu filho e ficar pensando, ele vai fazer alguma coisa grandiosa, ele vai longe. Mas imagina a pobre Maria, o que ela não vivenciou. Teve suas alegrias, suas preocupações com Jesus, mas depois ela vivenciou a pior coisa que uma mãe poderia vivenciar: ver o seu filho sofrer, ver o seu filho morrer numa cruz. Isso Maria guardava em seu coração, porque ela sabia que aquele menino era especial e tinha uma missão. Essa história de Jesus, ela tem duas grandes lições, ou duas lições importantes para nós. Primeiro, nós vemos Jesus buscar sabedoria e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós também podemos fazer isso. Será que a gente teria a mesma vontade de ficar no templo conversando sobre a palavra de Deus? 3 dias. Vamos ficar aqui 3 dias só falando sobre a palavra de Deus. Quem fica comigo? A gente não é igual a Jesus, mas podemos tentar buscar a sabedoria que vem da palavra de Deus, pois é pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo que nós somos capazes de enxergar ainda mais a grandeza de Jesus. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra, meditar nela, guardar ela em nossos corações, porque essa palavra nos revela a sabedoria de Deus e nos guia para viver de acordo com a sua vontade. Peçam a Deus sabedoria e entendimento. Nós ouvimos a outra história de Salomão. Salomão tinha que assumir o seu reinado, o reinado do seu pai, e Deus disse: me peça alguma coisa que eu vou te dar. Início de ano, imagina se Deus aparece para vocês, começando 2025, me peça qualquer coisa que eu vou te dar. O que você pediria? Uma casa? Dinheiro? A gente ia talvez para esse caminho mais materialista, talvez. Salomão disse: olha, Senhor, o Senhor me colocou como rei, mas eu ainda sou muito jovem, eu não sei o que fazer. Me dê sabedoria para guiar o teu povo. E Deus se alegrou com um pedido de sabedoria. Peçam sabedoria na vida de vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Outra coisa importante que nós aprendemos sobre Jesus é porque Jesus se fez pequeno, Ele nos faz crescer em sabedoria e nos faz receber a paz que vem de Deus. Mesmo que a gente não busque tanto assim a sabedoria ou a palavra de Deus, Jesus já nos conduz para esse caminho. Ele nos convida a olhar para Ele com confiança, sabendo que em sua grande salvação nós encontramos tudo o que realmente precisamos. A sua encarnação é a prova do amor infalível de Deus, e a sua ressurreição é uma certeza da esperança que nos sustenta. Assim nós podemos erguer as nossas cabeças, certos de que Cristo, Ele nos proveu tudo o que é essencial. Ele nos deu perdão, nos aproximou de Deus, trouxe paz para o nosso coração, paz que o mundo não pode oferecer. Diante disso, que a nossa vida possa ser um reflexo dessa confiança e gratidão. Que nós possamos sempre buscar a palavra de Deus, a direção para caminhar com sabedoria e alegria. Jesus quis passar uma mensagem, e a mensagem é muito clara: eu vim salvar vocês. Eu sou igual a vocês em muitos sentidos, vivi a vida de vocês, cresci e nasci como vocês. Na verdade, nasci num lugar pior ainda, em meio a esterco, em meio a animais, mas eu vivi como você. Só que eu fui além, eu cumpri no seu lugar aquilo que você não conseguiu cumprir. Quando você falhou com Deus, eu corrigi o seu erro. Quando você falhou com o seu próximo em amar ele, eu amei. Jesus carrega sobre si todos
todos os nossos erros, culpas e falhas, Ele carrega numa cruz para nos aliviar, para dizer: agora vocês podem viver com o Pai, igual eu vivi. Agora vocês podem servir, louvar e adorar, porque eu abri esse caminho entre vocês e Deus. Porque Ele se fez pequeno entre nós, nós podemos viver na paz de Deus, hoje e para sempre. Amém. Enquanto nós vamos cantar a próxima canção, quem está preparado pode então realizar a sua oferta. Cantamos o hino Ninguém Nos Amou. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar do céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Este é o momento em que nós vamos nos dirigir a Deus em oração, mas queremos lembrar na nossa oração dos aniversariantes da semana. No dia 2, o Alexandre Blaut, também a Daiane Witt Schwarzhaupt. No dia 3, a Vera Iloni Nitz. Também o Volney Denise Dornelles. E hoje, dia 4, a Cristina Bischoff. Temos também alguns pedidos. Oração pelos 28 anos de casados de Miriam e João Lemos. Também oração de casados pelos 34 anos de casamento do Roberto e Neiva. Isso. Que Deus os abençoe ricamente. Convido aqueles que podem a se colocar em pé e nós vamos falar com Deus. Amado Pai Celestial, como é bom vir na Tua casa, ouvir a Tua palavra, aprender dos Teus ensinamentos, ouvir histórias de Jesus e aprender ainda mais a respeito desse amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós. Obrigado, Senhor,
por nunca deixar de faltar a tua presença no nosso viver, por nunca deixar faltar o pão de cada dia. Te agradecemos pela nossa família, pelo nosso sustento, nosso trabalho. Te agradecemos por toda a misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado por ser um Deus generoso, bondoso e misericordioso. Querido Pai, nós somos filhos imperfeitos. Nós não conseguimos agir como Jesus agiu neste mundo. Nós falhamos em buscar a Tua palavra, em buscar a Tua orientação. Falhamos ao sermos teimosos e orgulhosos e preferirmos seguir o nosso próprio caminho. Diante disso, nós lamentamos profundamente e pedimos-te perdão pelos pecados, mas também suplicamos que nos conceda a Tua sabedoria, nos dê forças para seguirmos no Teu caminho, que saibamos viver cada novo dia conforme a Tua santa vontade, conforme a Tua palavra nos ensina e nos orienta, que possamos ser sal e luz nesse mundo que tanto carece da Tua palavra, nesse mundo repleto de escuridão. Amado Pai, ensina-nos a caminhar em Teu caminho, guia-nos pelo Teu Espírito Santo, que neste mundo mais e mais pessoas possam vir ao Teu encontro, possam receber o Teu conforto, receber a Tua palavra de perdão. Diante disso, nós suplicamos por todas as pessoas do mundo que sofrem neste momento, seja pela dor física, como alguma doença, seja por dores emocionais ou psicológicas e espirituais. Cuide de cada um dos Teus filhos, que todos possam se lembrar que Jesus é o médico dos médicos, aquele que não nos deixa, aquele que não nos abandona. Querido Pai, como igreja nós também oramos em favor de todos aqueles que pregam a Tua santa palavra, aqueles que investem na proclamação do Evangelho, que estes possam ser também guiados por Ti, para que mais e mais pessoas possam ter o conhecimento de Jesus Cristo. Nós lembramos aqui também da vida em matrimônio, lembramos aqui destes 2 casais que estão completando mais um ano de comunhão, um ano de amizades, de desafios, de amor. Continue os abençoando e que eles possam com muita alegria em seus corações saber que o Senhor os conduziu e os uniu. Continue abençoando estes Teus filhos. De igual modo, abençoa também os aniversariantes desta semana, que eles também possam com muita alegria em seus corações Te servir, Te adorar e Te louvar pela vida que o Senhor bondosamente nos concede. Querido Pai, nós não sabemos orar como convém, somos falhos até mesmo nisso, mas Jesus nos ensinou uma oração que é completa e que é perfeita, e nós queremos nos utilizar dessa oração para colocar tudo aquilo que está em nosso coração diante de Ti. E assim nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Prezados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim.
Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Que a paz do Senhor seja com vocês para sempre. Amém. Podem sentar-se. Convido a Ayrton para me auxiliar na distribuição. Nós vamos seguir conforme o costume da congregação. Não sei se é por fila ou se... Por fila, começando do lado direito. Que Deus abençoe cada um no participar da Santa Ceia. Vinde, pois tudo está preparado. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. E quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que este mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa
Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Assim nós chegamos ao final do nosso culto, abastecidos, fortalecidos, renovados, perdoados e em paz com Deus. O pastor André, ele está de férias. Eu tive a grata satisfação e o privilégio de conduzir esse culto hoje aqui com vocês. Semana que vem eu também estarei aqui. Só lembrando então dos nossos cultos em janeiro, que o pastor pediu para eu lembrar. Próximo dia 11, sábado também às 19, depois dia 18 às 19, e aí na última semana do mês vai ser no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Então, durante esse mês, a maioria dos nossos cultos será aos sábados. Seria isso da minha parte de aviso? Teria algum outro aviso? Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, principalmente aos visitantes. Queria agradecer ao pastor por estar aqui conosco. E lembrando, como o pastor disse, os próximos cultos, e todos coloquem, por favor, o nome de presença, e os envelopes das ofertas estão com a Milena. Quem quiser retirar depois na saída. Obrigado a todos. Muito bem, que Deus os abençoe ricamente, uma abençoada semana, um bom fim de semana. E nós finalizamos cantando o hino Salvador, por ti guardados. Depois eu me despeço de cada um ali na saída. Salvador, por ti guardados, desejamos descansar. Os defeitos e pecados tu nos queiras perdoar. Se de noite algum perigo nossos leitos investir, teu amor nos dê abrigo e nos faça em paz dormir. De teus olhos trevas densas não nos podem ocultar, teus cuidados nos dispensas num constante vigiar. Se esta noite adormecermos para o nosso fim mortal, seja para que acordemos